ter recebido a gente aqui no seu estabelecimento hoje, aí mostrar algumas raridades. Infelizmente hoje não vai dar para mostrar tudo, né? Por causa da luz, né? Porque tá meio escuro, enfim. Mas pelo menos esse daqui a gente vai conseguir mostrar e falar um pouco dele. Conta um pouco pra gente desse carro. Então, Bruno, Pablo, primeiro eu quero te agradecer por você ter vindo, sabe, a gente ter se conhecido pessoalmente, você é um cara super 10 e ter dado a oportunidade de eu contar essa história também, sensacional, né? E assim, tem outros carros, infelizmente por causa da luz não vai dar, né, pra gente estar mostrando, mas você está convidado a vir aqui outras vezes, a gente conta outras histórias. Bom, esse carro aqui é um Ford Custom Line 1955. Esse carro aqui eu comprei sem ver, eu comprei ele pela internet e por foto. Esse carro ele estava em Porto Alegre, a 1.300 quilômetros daqui. E você foi até lá ou ele chegou aqui sem você ver? Então, durante esse tempo de negociação, a gente se falou, o antigo proprietário, nós nos falamos muito até ter total confiança do negócio, né? Que estava sendo feito, e depois eu acabei sabendo até que o antigo dono era tio de um amigo meu, por incrível que pareça, e acabou ficando mais certo ainda. Mas a história de ter comprado esse carro aqui foi a seguinte: depois que a gente terminou tudo, as negociações, eu fiz um cheque administrativo, falei para o antigo dono que ele ficar com o documento e que eu ia mandar um guincheiro daqui buscar o carro lá. Aí eu encontrei um guincheiro doidão, que é o Celso, que saiu numa sexta-feira à noite, daqui 8 horas da noite, com um cheque administrativo. Eu mostrei as fotos do carro para ele, falei: ó, o carro é esse, tem banco, tem motor, tem tudo, tem documento, então o carro é esse, por favor, é para isso você trazer. Ele me saiu daqui na sexta-feira, 8 horas da noite. No domingo, 2 horas da tarde, ele estava me ligando falando que estava descarregando o carro aqui no Lava Rápido. Quer dizer, ele andou 1.600 km para ir, 1.600 km para voltar. Quase um bate-volta, né? Ele saiu daqui na sexta-noite, domingo já estava voltando. Exatamente, uma coisa assim, sem explicação. E o cara voltou, e foi numa época, não sei se vocês lembram, que foi há 2 anos atrás, choveu muito lá para aquela região do sul, estava tudo alagando. Ele falou que pegou uma chuva e ele foi, cara, voltou. E quando ele chegou, eu te falei, eu não vi, me falou que o carro estava aqui no domingo e eu só fui ver o carro na segunda. Quando eu cheguei, o carro estava no meio do pátio aqui, que eu olhei, eu falei: caramba, olha o carro aí, né? E foi isso aqui, cara, assim, foi um achado, até a questão de valor, foi um achado, e assim, é uma coisa imperdível. Estou me desfazendo de projetos para terminar ele, porque assim, não dava para perder mesmo, uma coisa que foi um achado. Como que tá o motor dele? Então, é um motor V8 272. Ele tá faltando agora, a única coisa de fazer dele é os cabeçotes, que ele ficou muito tempo parado e tá fumando um pouquinho, tá? A gente vai ter que fazer esses cabeçotes, trocar esses retentores de óleo para parar de fumar. Tem a história interessante desse carro, né? Que acabei descobrindo que é um motor de Thunderbird, até por causa de uma história de um senhor que estava vendendo o carro dele no encontro de Lindóia, e acabou me falando de toda a história, me mandou umas fotos, inclusive do detalhe do adesivo que acabei colocando lá, né? E depois na pesquisa realmente eu vi que era um motor, realmente esse carro é uma edição até especial, né? Parte de assoalho, podre, essas coisas, tinha muitos, já tirou muita coisa, ainda falta tirar alguma coisa. Esse carro deu muito trabalho. Quem fez esse carro foi o Tadeu, da Tadeu Garagem e Restauração. Ele é restaurador, é um grande amigo meu, é um irmãozão. E assim, a gente arrancou todo o assoalho, uma grande parte do assoalho, fez tudo de novo, as partes de porta, tivemos que cortar as portas de uma na metade, outras por folha nova, porque estava tudo podre, a parte de trás do porta-mala trocou, estava podre, o quadro de suspensão dianteiro tinha uma rachadura e os caras fizeram uma gambiarra, meteram solda e uma chapa por cima para disfarçar, a gente acabou fazendo. É meio difícil assim de a gente tentar explicar o porquê disso, porque até uma coisa de segurança estrutural, né? Não podia ter feito isso, né?
mesmo porque o quadro abre e pode realmente acontecer um acidente. E a gente fez tudo, parte estrutural, tá tudo feito, é um carro seguro hoje de andar, né? E a parte de acabamento a gente vai terminar, fazer perfeito por dentro, já está todo pintado, né? Pintado de uma forma fina, tem ali os equipamentos que estavam faltando, eu importei para a gente colocar no painel, e agora fazer parte de tapeçaria. Você está caracterizando ele na Rádio Patrulha lá da Califórnia, né? Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar desse emblema aqui que era do Chips, né? Então, porque lá cada estado, aqui como no Brasil, tem uma pintura diferente. E como eu queria fazer esse carro já com um pneu maior atrás e dar um ar, porque lá, né, até um amigo meu que é policial e ele tem uma viatura, uma Taurus que ele caracterizou americana, ele acabou me dando umas dicas de como fazer e que seria melhor, né? Seria uma viatura mais do interior, tinha que ser mais, no caso de xerife mesmo, eu já não poderia estar colocando um pneu maior no carro. Então, como é estrada e é viatura de estrada, não, eles até usavam realmente um pneu maior. Então, eu estou tentando caracterizar e ser fiel ao máximo em questão de detalhes desse carro, puxar ao máximo realmente ao que é, ou sair alguma coisinha só por causa de segurança, mas manter a história, ser fiel, apesar de ser um hatch hold, né, todo mundo torce o nariz para hatch hold. Eu brinco, a gente reformou o carro, agora a gente está estragando ele de novo, mas muita gente torce o nariz para hatch hold. Ah, é feio, pô, o carro tudo enferrujado, isso, aquilo, quer dizer, mas eu quero manter uma história, na realidade eu quero contar uma história com esse carro, eu quero que ele seja a história mesmo contada. Quem é do meio sabe que é um hatch hold, sabe que não é um carro estragado, né? É um carro que ele remete a como ele era antes. E aí, como se ele estivesse sendo usado desde daquela época. Mas é um carro que de segurança e mecânica, ele vai ser zero. Não vai ter podre, nada estrutural. E sim a aparência dele de um carro usado. Aqui a gente até brinca que foi a história do carro. E se a gente perceber, a gente vai ver desde o fundo e as cores que esse carro hoje já teve. Ele já foi vermelho, já foi verde, que aqui é um fundo cinza, e por último agora o preto que a gente pintou para caracterizar a viatura, né? Aqui está até a história do carro, aqui a gente está contando a história do carro. Ele não é fiel à década de 50, mas é o mais próximo. Ele foi usado na década de 60 até 70. Tanto é que a própria marca é General Electric. Não é nem os Motorola mais novo ou outros dessa época. E o General Electric era o que se usava na década de 50, porque foi um dos precursores desse tipo de rádio nos Estados Unidos. Então tentei manter ao máximo a fidelidade, pelo menos na marca. O ano ainda não acertei, ainda quem sabe chegar ou achar algum da década de 50, ainda quero até trocar. Mas por enquanto vamos instalar esse, né, para compor. Legal, mostra pra gente. Da rádio e o PTT da época. Pelas informações que o vendedor me passou, ele falou que talvez esteja até funcionando, porque ele acende. Realmente a gente ligou na bateria e ele acende, bonitinho. Agora se realmente está funcionando, eu não sei te falar, né? Vamos testar um dia, quem sabe. Assim como eu mostrei para vocês, depois você pode até mostrar. De combustível, o original é aqui, ó. É aqui. Por que eu não mudei? Porque isso é história. Na época, os caras roubavam combustível. Então, qual que é a intenção do dono naquela época? Tirar daqui, pôr dentro do porta-mala, fecha o porta-mala tem chave e ninguém mais ia roubar gasolina. Então, por isso que eu mantive e coloquei de volta aqui. Porque isso foi feito naquela época. A única coisa que eu fiz foi ter colocado uma nova tampa para manter, né? Para não ficar com cheiro de gasolina. Isso aqui, quando a gente começou a lixar, ó, isso aqui foi feito na época? Na época, isso é um remendo antigo. Aí cortaram a chapa, colocaram uma outra chapa e soldaram aí.
Parece que fizeram uma por cima da outra. É, então. É assim mesmo? Uma por cima da outra? É, então. Eu tava vendo com um amigo meu que é o restaurador, falou que muita gente fazia isso, porque dava muito trabalho naquela época trabalhar com essas chapas. Tinha que esquentar, tinha que ir com maçarico e dobrar. Então, alguns pegavam e faziam isso. Soldava por cima mesmo e tava feito. Passava uma massinha e tá feito. Tá tudo certo. E a gente acabou descobrindo isso nessa hora que eu tô falando, que a gente tá estragando o carro, né? Nessa brincadeira de estragar o carro de novo para dar a aparência dele usado. Então a gente acaba descobrindo algumas coisas, né? Até foi uma surpresa com relação a isso. Exatamente onde ele tinha lixar, apareceu esse remendo aí da época. Que vocês talvez não conheçam e que realmente aconteceu no Brasil, né? E até depois vai ser legal vocês saberem. Muita gente que está assistindo aí vai lembrar que era assim que se fazia na época. Ainda mais se for eu, da época. particularmente, eu sou de 89, eu não sabia que era feito dessa forma que a gente mostrou ali o portamento. Então, obrigadão por ter recebido a gente aí, foi um prazer enorme aí, cara. Obrigado por ter aberto esse Eu que agradeço, você está convidado a vir outras vezes aqui, a gente... Preciso mostrar para eles o que você tem aqui. Então... Porque se eu começar a contar aqui, vão ficar me cobrando depois. E aí, cadê aquele X, aquele Y lá do Marcelo? Deixa pra... Eu vou voltar e a gente Então, vem, as portas estão abertas. Até para vocês aí que quiserem o meu contato ou estão fazendo um carro antigo, Pablo passa para vocês o meu contato, não tem problema nenhum, que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Né? Tem outra, igual a gente fala, tem outras histórias que eu acabei contando para ele, mas isso vão deixar para depois, para vocês não passarem o que eu passei, porque eu monto carro antigo há 20 anos, 25 anos mais ou menos, e eu já passei por muita coisa que, assim, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, me liga, a gente corre atrás de uma forma ou de outra, liga para um, liga para outro, vamos tentar resolver esse problema. Então as portas estão abertas, vocês mesmos que quiserem conhecer aqui, quiser passar, conhecer esse carro, conhecer os outros. Eu tenho mais um, que é um Bel Air 54, que é meu, um Ford 32, que é um projeto, né, que a gente tem, mas eu estou vendendo, eu vou me desfazer desse projeto. E assim, os outros são carros de clientes, carro de clientes desse meu amigo restaurador, que acabam ficando aqui. E são muito curiosos, são carros que, assim... Fica para a próxima. Fica. Deixa para o próximo episódio. Eu vou falar aqui demais. Marcelo, obrigadão, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado de coração. Imagina, eu que agradeço. Madrugueiros, o lugar dos antigos é aqui.